E o seu longo capítulo primeiro, né? Meu irmão, um capítulo com 51 versículos leva alguns sermões. Nós estamos chegando agora ao capítulo de número 2, portanto quero expor nessa noite o primeiro dos milagres de Cristo. João 2, do verso 1 ao verso 12. Você sabe que a turma gosta de pregar esse sermão. E eu gosto de fugir dos sermões clichês. Nunca preguei esse texto, meu irmão. Eu acho que a maioria dos pregadores já pregou 18 vezes esse texto. Você já deve ter ouvido muitos sermões sobre a multiplicação de vinho. E o meu não será um dos melhores, tenho certeza. Mas a palavra de Deus há de nos instruir. Nela reside conhecimento e não no pregador. Graças a Deus por isso. João capítulo 2, verso 1 a 12. Eu vou ler, peço que você acompanhe com temor a leitura da palavra do nosso Deus. João nos diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levara 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória entre os seus discípulos, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai eterno, nos dá da tua graça para compreendermos a tua palavra e ser por ela transformados. A certeza que nós temos é da nossa incapacidade, Senhor, de ensinar e aprender das Escrituras. É assunto sublime demais para nós. Somos ainda, Senhor, influenciados pelo nosso pecado e precisamos do tratar do Teu Espírito em nós. Por isso clamamos ao Espírito Santo do Senhor que nos ensine para que nós amemos mais a Ti, para que sejamos mais parecidos com Cristo. Ilumina a Tua palavra aos nossos olhos. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, já passou uma vergonha no débito? A minha avó passou. Tem que mandar esse sermão para ela assistir depois. Fala: vó, contei seus podres no púlpito. Tem algumas histórias de família que são muito engraçadas. Imagine meados dos anos 80, no bairro de uma cidade do interior de Minas. Uma festinha de criança. Tá imaginando essa cena? Uma tarde de sábado, aquela molecada jogando futebol na rua. Ué, meu irmão, no interior tem isso. Algumas crianças brincando ali, um bolo regado com guaraná. Alguns docinhos dispostos sobre a mesa e um cachorro quente para cá, para lá, um pouco de... Que suco, que guaraná era caro naquela época. E minha avó conta que ela tomava esse tempo para rever as comadres. Minha avó e suas comadres, vamos bater um papo, deixa as crianças brincar, os maridos descansar e vamos nós bater um papo. Imagina essa cena, meu irmão.
minha avó foi para a cozinha e ela e uma das suas parentes estavam ali tricotando a vida, encostadas na beira da mesa do bolo. E aí você vê aquele docinho namorando você, né? Aquele embaladinho enrolado na mão. E aí você come um docinho. E minha avó comeu um docinho, e a comadre comeu um docinho. E papo vai, papo vem, mais um docinho, e mais outro, e mais outro. A tarde é longa. Dali a pouco chega a mãe da criança que fazia aniversário para juntar a turma na mesa do bolo. Cadê os docinhos, meu irmão? E na inocência da minha avó, ela disse que pensava que tinha mais. Lambeu os docinhos da festa, não sobrou um para contar a história. Parabéns com bolo, sem docinho. E as duas senhoras coradas de vergonha comeram os doces de todas as crianças. Por que a dona Elza, minha avó, teria algo a ver com esse sermão? Porque é uma cena constrangedora, meu irmão. Receber uma visita na tua casa e não ter o que servir. Já fez isso? Você vai cozinhar aquela carne na pressão e você salga demais. Você salgou, o teu marido não sabia, veio e salgou por cima. E quando as suas visitas estão assentadas na mesa, você descobre que a carne não dá para ser comida. A menos que alguém queira ver a glória do Senhor, né? Infarto na certa. Irmão, constrangimentos como esse se passam no lugar onde Cristo está. Esse texto é fantástico porque ele está nos mostrando Jesus numa festa. Que teria o Verbo de Deus encarnado a ver com o fim da comida de uma festa e os hospedeiros da festa agora constrangidos, não tendo o que servir? Como algo assim poderia resultar num ensino espiritual para as nossas vidas? Ah, meu irmão, olhemos para Cristo. Vejamos o Senhor Jesus nos ensinar sobrenaturalmente nas coisas comuns da vida. Quero falar contigo esta noite sobre o primeiro sinal da glória de Cristo. Este é um tema que nos conduz a pensar sobre a primeira vez, o primeiro sinal de Cristo revelando a sua glória. O primeiro dos seus milagres. Quero falar contigo nessa perspectiva em 2 pontos. Pensarmos primeiro sobre a carência e logo em seguida sobre o suprimento. E como não era de costume, já tem quase virado um costume meu, vou aplicar no final, para que você não fique ansioso pensando que tenho eu a ver com esse texto. Meu irmão, como enxergaríamos o primeiro sinal da glória de Cristo? Primeiro, percebendo que a glória de Cristo está se manifestando numa carência. O primeiro ensino do texto é nos demonstrar a carência de onde Jesus está, a necessidade daqueles que estão ali próximos dele. O verso de número 1 passa a nos dizer que haviam 3 dias passados desde a última narrativa, desde Filipe e Natanael sendo alcançados por Cristo. Passados esses 3 dias, havia um casamento em Caná de Galileia, onde a mãe de Jesus estava, e ele e os seus discípulos, ainda não 12, pelas nossas contas aqui, 5 discípulos já estão com Cristo, eles são convidados para este casamento. Muito provavelmente, meu irmão, a passagem de Jesus é de viagem. Alguns historiadores e conhecedores do contexto hebreu julgam que talvez Maria fosse uma participante ali da organização da festa, sabe? Como é as nossas festas? Sempre tem um parente, um amigo do bairro. Há uma perspectiva de que talvez Maria estivesse um tanto envolvida com a organização da festa. E é muito provável que assim Jesus e os discípulos foram convidados para o casamento, estivessem ali juntos na celebração em Caná, nas famosas bodas de Caná da Galileia. Estando lá no 3º dia. Olhe como é rápida a narrativa. Olhamos para a delegação que vai investigar João Batista. Lembra desse sermão?
A turma que está lá inquirindo João Batista, quem és tu? Você é um profeta? Você é Elias? Preguei isso aqui na igreja. Logo em seguida, João Batista, no dia seguinte, no segundo dia, João fala sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em seguida ao batismo de Jesus, à vista de João, no terceiro dia, 2 discípulos são trazidos à casa de Jesus. E no quarto dia, Natanael é alcançado, um belo de um incidente. Leandro pregou esses textos na semana passada. E agora, passados 3 dias, este que é o 7º dia, desde que João Batista começou a anunciar Cristo. Meu irmão, é muita coisa em uma semana. Jesus vem sendo manifestado desde João Batista. Jesus vem sendo trazido à tona. Ele vem sendo conhecido pelos homens no que é agora o seu ministério público. E então Jesus vai fazer aquilo que é o primeiro ato sobrenatural de si, do seu ministério, dos muitos sinais que ele operaria. Como Jesus faria isso no 7º dia da narrativa de João? Ele faria mediante a história de sua mãe. Maria chega a Jesus e diz: acabou o vinho. É muito curioso olhar para a fala de Maria e pensar por que Maria disse isso. Podemos pensar se Maria de alguma forma está envolvida na organização do casamento, é bem óbvia a preocupação. Ou então talvez Maria seja apenas alguém que está comunicando Jesus dos eventos comuns, da vida, no entorno que se acontece. Mas Maria vai falar com ele e Jesus vai lhe responder: por que me diz isso? É muito curiosa a tradução da Nova Almeida Atualizada, diz justamente: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. A nossa tradução diz: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. A hora é uma expressão muito usada no Evangelho de João. O Senhor Jesus vai se referir diversas vezes sobre a hora que lhe é chegada para falar sobre a sua crucificação. Talvez aqui ainda não seja essa a referência própria, mas é muito claro para nós que Cristo ainda não era publicamente manifesto a todos. Mas, não sendo ainda chegada a hora, Cristo vai demonstrar que é cumprida então a hora. É chegado o momento de que os homens conheçam. E há ainda, meu irmão, uma loucura papista, romanista, uma loucura católica. Loucura. De dizer que Maria está revelando Jesus. De dizer que o milagre acontece na mediação de Maria, que vai até Jesus dizer: vai lá fazer alguma coisa. A resposta de Jesus é: que tenho eu contigo, mulher? Meu irmão, de fato, o texto grego nos mostra um trato muito singular de Jesus. Jesus não é rude, ele não é ríspido, mas a fala de Jesus não é a de um filho tratando a sua mãe. O termo grego que a NAA traduz por senhora, e a sua versão, a Almeida Atualizada, traduz por mulher. É um termo que não encontra boa tradução no português para nós, mas é um termo que de fato não é utilizado por filhos que se referem a mães. É um termo que trata com respeito e com firmeza. Talvez senhora seja uma boa tradução. Minha senhora. Jesus, meu irmão, é regido pela vontade do Pai. Ele veio fazer a vontade do Pai. E a sua resposta a Maria é dura e ao mesmo tempo branda. É sim um tom de repreensão, como se Jesus estivesse dizendo: o que você espera que eu possa fazer? Por que você fala comigo como se eu devesse fazer algo? O Senhor Jesus está observando a carência e ao mesmo tempo ele está tratando de forma zelosa, honrosa, mas dura com Maria. O Senhor Jesus, meu irmão, está mostrando para nós que Ele está envolvido nas coisas da vida. Mas é Ele que sabe o tempo e o modo de fazer as coisas. O Senhor Jesus, então, vai de fato atender não a necessidade de Maria, mas as carências de onde Ele está.
Eis a boa oportunidade determinada antes da fundação dos tempos, e não pela palavra de Maria, para que fosse manifesto o Filho de Deus. Se o primeiro ensino do texto é nos mostrar uma carência, uma necessidade, o segundo ensino do texto nos aponta o suprimento. Nos aponta Cristo correspondendo a uma necessidade. Então o Senhor Jesus, não em submissão a Maria, mas em boa direção do Pai, ao tempo oportuno para manifestar a sua glória, ele vai atender a necessidade de vinho. É muito curioso que, logo em seguida, o verso 5, Maria, que ora estava intencionalmente falando a Jesus, de alguma forma exigindo algo do Cristo, agora ela vai se pôr em uma posição diferente. Maria vai se pôr como uma mulher que crê e confia na provisão do Cristo. Apesar de Jesus ser gerado do seu ventre, o Magnificat, o cântico de Maria, é ela engrandecendo a Deus, porque do seu ventre vem o seu próprio Salvador. Maria é salva por Cristo, meu irmão. Não há nela qualquer capacidade humana. Todos pecaram, todos caíram da glória. Ou talvez colocaríamos num padrão de pureza Adão, nascido puro, Jesus, o segundo Adão, retirando o pecado, e Maria. A Escritura nunca nos ensina isso. Maria é uma mulher pecadora como nós, redimida como nós. E agora ela se põe exatamente neste lugar. Uma mulher, meu irmão, que vai confiar em Cristo e de forma servil dar-se aos cuidados de Jesus, dizendo aos servos que ali estão, façam tudo o que ele disser. Ela não sabe o que Jesus vai fazer. Jesus não disse que multiplicaria o vinho. Para nós isso é muito óbvio. Nós ouvimos esse texto muitas vezes. Esse texto, meu irmão, é um relato de algo que estava acontecendo. Maria não sabia o que viria. Mas ela confia. Ela sabe que este é um Messias nascido do seu ventre pela obra da graça de Deus. Perceba, meu irmão, Maria dizendo, façam tudo quanto ele disser. E então o Senhor Jesus chamou aqueles homens para que trouxessem algumas talhas, algumas grandes vasilhas, grandes bacias, instrumentos de pedra que eram utilizados para a purificação, para a lavagem cerimonial. Muitas dessas lavagens são comuns. Lembre-se de quando os fariseus dizem, o Senhor de vocês não lava as mãos? Mais uma vez, Jesus não era porco, meu irmão. É uma lavagem cerimonial. É uma lavagem simbólica da tradição judaica. E essas talhas eram utilizadas para isso. E é curioso até pensar que esses potes, não foi da estranheza dos servos que Jesus dissesse, encham eles de água. Os potes eram, de fato, cheios de água. Talvez o que eles poderiam pensar ou adiantar é que Jesus fosse ordenar que eles se purificassem ou algo assim. Não sabemos ao certo o que se passou na cabeça deles, mas mandar encher aqueles potes de água era algo normal. Bons potes, hein, meu irmão? 6 talhas. 6 talhas. A soma dessas talhas no nosso linguajar brasileiro, nas nossas unidades de medida, é algo entre 450 a 700 litros de água. É vinho com força, querido. Jesus manda encher as talhas, a água tirada do poço. E logo em seguida, o Senhor Jesus manda que os servos vão levar a água para que o mestre de cerimônia, o mordomo, o regente da festa, o chefe dos garçons, algo assim, para que ele experimente aquela água ou vinho. Olha que coisa curiosa, meu irmão. O texto não fala qual foi o momento específico que a água foi transformada em vinho. E é muito curioso pensar que os servos vão levar imediatamente. O verso 8 diz, o verso 8 diz, tirai a água e levai ao mestre Sala. Jesus está dizendo, tirai a água. É meio confuso para nós entender, mas já era vinho ou não era vinho? Sei que quando chega às mãos daquele chefe, os servos que estão servindo sabem de onde veio,
E quando o copo está às mãos daquele homem, já é vinho. Ninguém diz para ele a procedência. E ele olha, experimenta e se encanta. Vinho do bom, meu irmão. Vinho do bom. Ah, pastor, mas o vinho de Jesus não tinha álcool. Imagina, meu irmão, Jesus nunca ia beber vinho com álcool mesmo. Isso é coisa do capeta, né? Noé ficou embriagado de quê, meu irmão? O não vos embriagueis com o vinho é vinho que embriaga, meu irmão. A repreensão da Santa Ceia em 1 Coríntios, onde uns se embriagam e outros passam fome, é vinho que embriaga mesmo. De fato, vinho diluído. Não é hábito dos judeus do Antigo Testamento tomar a uva fermentada pura. Eles chamam o vinho, como nós conhecemos, puro, de bebida forte. Era algo mais ou menos misturado, 1/3 de suco de uva ou de vinho propriamente misturado na água, um pouco diluído para que fosse servido. Mas é muito improvável que isso fosse vinho ou o suco da uva não fermentado. Não, pastor, é suco integral. As uvas davam de outubro a maio na região de Israel. Será que haveria uvas frescas para fazer suco de uva o ano todo? Meu irmão, é melhor entender que o álcool não é pecado. É pecado a embriaguez e o mau testemunho. O álcool não é pecado. O Senhor Jesus está multiplicando vinho e do bom, meu irmão. Sei que tem paladar de vinho. Eu poderia bochechar qualquer vinho de R$20 do mercado, sangue de boi, que galão de plástico, ou uma garrafa de vinho há 200 anos guardada num porão, eu não saberia dizer. Mas o mestre de cerimônia sabe. Um homem que serve festas, ele sabe dizer que aquele vinho é dizer que não só Jesus fez um milagre, mas ele fez um dos bons. Aquele homem experimenta e logo ele vai ter com o noivo. Ele vai imediatamente, tendo experimentado o vinho, procurar um noivo. E o verso 10 diz que ele diz, olha, todos costumam servir o bom vinho primeiro, quando já beberam fartamente. E aqui é bêbados mesmo, viu? Por que você serviu o bom vinho só agora? A ideia própria, meu irmão, é de que nas festas da época, a turma se embriagava com o bom vinho. E depois que já estavam bêbados, pouco importava o que iam beber. Mas olha como é real essa imagem. Você, na sua festa, vai servir o resto de comida, a comida mais simples, e depois que está todo mundo de barriga cheia, você serve o melhor? Só os churrasqueiros maldosos fazem isso, meu irmão. Só os churrasqueiros maldosos servem linguiça e pão de alho para todo mundo e deixam a picanha por último, que é para comer sozinho, né? Deus está vendo, irmão churrasqueiro. Não é comum que isso aconteça. É comum que as pessoas comam do bom e do melhor. E caso não dê para todos comerem fartamente, a gente providencia alguma outra coisa. É isso, é essa lógica contida. Eu e a Sara ficamos magoados no nosso casamento. Minha mãe tem uma doceria. E ninguém dessa igreja pode reclamar que não foi. Todos que quiseram foram no meu casamento. Quem deu o nome foi, felizes deles. E foi muito curioso, porque todo mundo esperava comer chocolate até sair pela orelha. E numa certa altura a gente percebeu que os doces acabaram. E meu irmão, passaram ali 2 ou 3 semanas, a dona do salão de festa nos ligou. E ela disse que achou caixas e caixas de bombons guardadas na cozinha, esquecidas. A alegria dos pedreiros que estavam na reforma, meu irmão. A alegria deles. Veja que coisa curiosa, como é clara essa lógica. Por que não foi servido o melhor vinho ainda? Porque, meu irmão, essa obra de excelência viria das mãos de Cristo para testificar que Ele é o Messias. Olhe como agora o verso de número 11 vai nos dizer: com este milagre deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Porque Jesus estaria ocupado em multiplicar vinho? Porque comer e beber seria uma preocupação de Jesus em algum momento?
Porque milagres, meu irmão, não são um fim em si mesmos. Que grande coisa e que graça de Deus, algum de nós poder ser miraculosamente curado. E tantos de nós já foram curados. Tantos de nós não se deitaram em uma mesa de cirurgia e tiveram seus tumores dissipados. E os médicos não entendem. Num dia estava, no dia seguinte não estava. Mas, meu irmão, até aqueles que foram miraculosamente curados já morreram ou ainda vão passar pela morte. Por que curar? Por que multiplicar vinho que seria bebido e logo não haveria mais? Por que multiplicar pão para uma multidão faminta que no momento seguinte do texto bíblico corre atrás de Jesus para mais pão? Por que milagres? Porque eles são sinais. Porque Cristo está numa festa de casamento operando milagres para que creiam. O objetivo do Senhor Jesus é claramente expresso. O verso 11 é a boa interpretação deste texto. Cristo faz um milagre sobrenatural para que os discípulos de fato reconheçam que Ele é o Filho de Deus. Lembra do Salmo 148? As coisas criadas sobre o céu e embaixo da terra, os cedros, os peixes, o fogo, a neve, os elementos só obedecem a Deus. Não há propriedade humana para transformar as moléculas de água e criar a partir do nada vinho. Quem cria é Deus, e esse é o verbo da criação. Este é aquele que estava desde o princípio e todas as coisas foram criadas pela palavra do seu poder. Ainda duvidam? Pois então que seja feito o vinho da água para que creiam. Milagres são grandes sinais que apontam, que testificam que Ele é o Cristo. Milagres são luzeiros nos testificando, nos confirmando que Cristo é o Senhor. João 20, verso 30 e 31, são o centro do Evangelho de João. João 20, 30 diz: na verdade, Jesus fez perante os discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que crendo tenham vida em seu nome. Jesus não quer bêbados. Jesus não quer um casal de noivos realizado com uma bela festa de casamento. Jesus quer que creiam. O objetivo dos milagres é que creiam que verdadeiramente este é o Filho de Deus. Entendendo o texto como um todo, como é que nós poderíamos lidar com isso? Nicolas, Renata vão se casar, levem talhas de água. Quem sabe Cristo as multiplique. Amém, irmãos? Vamos todos para casa. Esse é o ensino do texto. Meu irmão, nós precisamos considerar algumas coisas importantes. Estamos perante o Deus Todo-Poderoso. Estamos perante o Messias. E, ao contrário dos papistas, eu venho te dizer, não haja como Maria. Não venha dizer ao Cristo que Ele deve fazer com seu poder. Tantas vezes nós conhecendo a capacidade do Senhor Jesus de curar, transformar, Maria sabia que aquele era o Messias prometido, o anjo a revelou quando ele foi gerado no seu ventre. Mas não há nela o poder e o domínio sobre Cristo. Cristo age livremente, meu irmão. E nós devemos sim andar nos caminhos que Maria andou, na posição humilde e submissa de crer que Cristo cuidará de todas as coisas. De crer que Ele conhece uma necessidade e que Ele a atenderá como precisa ser atendida. E meu irmão, Maria nos ensina de fato neste momento a descansar no cuidado de Cristo e tão somente dizer, vamos obedecê-lo, porque Ele sabe o que faz. Vamos crer nele, porque Ele sabe por onde conduz. Se Ele quiser operar miraculosamente, Ele fará. E se não fizer isso, o que Ele fizer é bom, portanto obedeçamos a Ele. Essa é a postura dos crentes, meu irmão, perante um Cristo que é todo-poderoso.
e que tem plenas condições de atender às nossas necessidades. Meu irmão, nós precisamos olhar para o Senhor Jesus e crer no seu poder. O que esse texto requer de nós é não só termos uma atitude apropriada, uma postura correta de dependência de Cristo e não de ordenar a Ele. Além disso, esse texto nos ensina a crer. Por isso olharmos para Tomé, por isso nos lembrarmos dos exemplos de incredulidade na Escritura. Homens de pequena fé, o Senhor Jesus constantemente chamando assim os seus discípulos, porque via de regra nós não cremos. Nós queremos encontrar uma explicação racional para todas as coisas. Meu irmão, Jesus não é um mágico, Jesus não é um ilusionista, Ele não está produzindo entretenimento, dizendo, vou transformar a água. O Senhor Jesus está ocupado em demonstrar a sua glória e revelar-se como grande Redentor. E isso exige fé dos nossos corações. Aqueles que não creem querem encontrar um caminho para explicar o inexplicável. Estamos nós hoje, meu irmão, lidando com o liberalismo teológico. O liberalismo teológico quer inculcar nas nossas mentes explicações científicas para toda e qualquer coisa. E entenda desde já que a ciência é serva da teologia. A teologia é a mãe de todas as ciências. Rebobina a tua fita se você discorda. É assim que pensam os grandes pensadores desde os primórdios. A teologia é a mãe de todas as ciências e a harmonia entre elas. Mas nós nunca submeteremos a Escritura ao crivo humano. Nós cremos que Deus age pela fé. Nós cremos que Deus age sobrenaturalmente e cremos pela fé. Nós precisamos, irmãos, rejeitar teologia liberal que quer explicar racionalmente os milagres de Cristo. Aqueles que querem olhar para o texto e dizer, não, na verdade a água não foi transformada. É que havia um resto de vinho naquelas talhas. E Jesus teve uma brilhante ideia de, vamos misturar mais água. E então todos se admiraram de como Jesus é inteligente, como Ele é capaz. Este não é o verbo da criação. O verbo da criação cria a partir do nada. O verbo da criação faz extraordinariamente aquilo que vai além da natureza. Mas, pastor, eu não entendo. Pois creia. O justo é justificado pela fé. Abraão andou por fé, Moisés andou por fé, Cristo condenou os incrédulos e nos disse, como disse também a Tomé, não seja incrédulo, creia. Crer, meu irmão, que o poder de Cristo está sendo usado de forma sobrenatural na Escritura, testificando seu poder. E crer que o mesmo Cristo que agiu, continua a agir. Porque nós deixaríamos de crer nos milagres de Deus. Tantas vezes nós, presbiterianos, somos taxados como incrédulos. E esta é uma grande mentira. Nós não cremos no poder de milagres. Não reside no João o poder de curar. Se alguém tem o poder de curar, levemos junto com a Marli para o hospital para que cure a todos. E isto, meu irmão, é falácia. Isto é mentira. Mas, meu irmão, Cristo cura. Deus age sobrenaturalmente quando Ele quer, como Ele quer. E a nossa postura não é ordenar o que e quando Ele deve fazer, é nos submetermos como servos e dizer o que o Senhor quer que nós façamos. Confiamos no Senhor, faça o que quiser, ó Cristo. O Senhor é o dono das nossas vidas. Eis aqui nós como servos o que quer que façamos. E confiar no agir de Cristo. Cristo age, meu irmão. Deixe-me fazer uma boa distinção a você. Milagres são sobrenaturais. Milagres são extracomuns, extraordinários. Aquilo que não tem razão científica, aquilo que não tem explicação. Explique-me um homem morto há 3 dias ser ressuscitado. E eu ainda não estou falando de Jesus. Pense em Lázaro. Não, Lázaro está na doença do sono.
cheira mal. Um homem apodrecendo há 3 dias. Não, pastor, mas existem formas e tal como os magos do Egito, que não reproduziram os outros sinais. Que Deus agiu para humilhar os sábios do Egito lá nas pragas. Explica-me um homem de mão ressequida ter a sua mão estendida na presença de todos. Me explica um cego de nascença, de nascimento, ver. Nós não estamos procurando explicações, meu irmão. Nós cremos que Deus age miraculosamente. Mas, pastor, e o milagre da vida do seu filho Timóteo, que nasce do ventre da Sara? O milagre da vida. Providência. Providência. Deus age, meu irmão, regendo as coisas criadas. Milagres são extraordinários. Providência de Deus é quando Ele usa as coisas comuns e as ordena de forma perfeita para que aconteça o que precisamos. Nós podemos fazer essa boa distinção teológica. E eu posso perguntar a você: o que você quer, meu irmão? Que Cristo te cure miraculosamente ou que Ele use da santa providência nas mãos dos médicos? Eu quero depender de Cristo, por qual caminho Ele faça. E Ele fará. E Ele te fará ver o amor dEle pelos milagres ou pela providência. O que esse texto grita aos nossos ouvidos é: veja a boa mão de Deus agir e creia que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós somos chamados a ver que Cristo se importa conosco e que Cristo se importa com todas as coisas. Parece, meu irmão, que grande milagre é ressuscitar um morto. Parece que grande milagre é Cristo morrer na cruz do Calvário e ressurgir dos mortos ao 3º dia. E este milagre é indescritível. Olhamos ao nosso redor e parece que ver Cristo agir poderosamente é curar o câncer do irmão. Cristo agir poderosamente é Deus permitir que na providência alguém receba uma herança presa há muitos anos no momento em que tem um filho doente e precisa pagar o hospital. E nós achamos isso fantástico. Ah, mas o meu casamento, não, festa de casamento imagina, isso é só bobeira. Parece que não era, hein, meu irmão? Os olhos do Senhor estão em todas as coisas. Feliz desse noivo que nós não sabemos quem era, que não passou a vergonha da dona Elza e teve o Senhor Jesus dando providência à sua casa. Meu irmão, olhe os lírios do campo como crescem. Olhe os pássaros que voam como vivem. O Senhor não faz com que vivam os pássaros e os lírios do campo? Não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiro. Não tem preparação e providência. Contudo, o Senhor os sustenta dia a dia. E o Senhor não estaria preocupado também, providente também, com teu aluguel? O Senhor não seria providente também com teu exame da terça-feira? Ai, pastor, mas isso é coisa pouca, eu não vou incomodar o Senhor com isso. Creia, meu irmão. Deus sabe do que nós precisamos. E o Senhor está nos chamando a nos apegar a Ele e crer no que Ele pode fazer. E crer e confiar que por milagre ou providência, todos os caminhos do Senhor cooperarão para o bem daqueles que creem nele. O Senhor está te chamando a olhar para um Cristo que não é ascético, um Cristo que não é um monge no alto da montanha vivendo a sua vida espiritual. Cristo está nas festas de casamento. Cristo está na vida comum dos homens. Cristo está partilhando a vida humana com os seus discípulos. Jesus está lá na tua casa, meu irmão. Cristo está lá para tratar o coração do teu matrimônio na discussão da tarde de domingo. Cristo está lá para te ajudar a ensinar o teu filho na prova dessa semana. Por que nós tiramos Cristo das coisas corriqueiras da vida? Por que nós dizemos que Ele não se importaria com aquilo que a Bíblia está nos mostrando, que Ele já se importou no passado? O que a Escritura afirma, que Ele cuida de todas as coisas, as menores que sejam. Seria Ele poderoso para ressuscitar mortos, mas com não tanto poder para me arranjar um emprego? Não seja incrédulo.
Creia. Creia, meu irmão. Olhe para os sinais que testificam de um grande e poderoso Deus. Chame esse Cristo de meu amigo, meu companheiro, divino companheiro no caminho. Que hino gostoso para cantar. Viva com Jesus, meu irmão. Não entregue o teu coração a um racionalismo fajuto que tira a divindade de Deus. Creia no poder, creia na ação. O mesmo Cristo que operou tem operado e fará para sempre tudo quanto precisamos, mais do que pedimos ou pensamos. Ele nos conhece, nos atende, nos socorre. Não seja incrédulo, creia. Vamos orar, irmãos. Pai de amor, nós queremos levar o nosso coração ao Senhor. E a Tua palavra nos expõe um Cristo tão maravilhoso. Nos expõe o Senhor Jesus de forma tão sublime. Deus operando a vida comum dos homens e testificando em uma festa de casamento a sua glória eterna e duradoura. Que coisa maravilhosa é vermos Cristo agir assim. E, Senhor, nós queremos enxergá-lo como Ele é. Queremos olhar para Cristo e continuar vendo a sua boa ação em nós. E confiar que Ele atende às nossas necessidades. E que se aprouver o Senhor usar de milagres, o Senhor usará. E o Senhor é que sabe o que precisamos e quando precisamos. Nos ajuda a ver Cristo na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a ver as providências e os milagres do Senhor, para que vendo a nossa fé aumente. Não nos deixa ser insensíveis ao agir do Senhor. Não nos deixa rejeitar grandes obras do Senhor que têm sido feitas na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Nos abra os olhos para ver o Senhor agir. Sabemos que o Senhor tem agido e nós não cremos por causa do nosso pecado. Tem misericórdia de nós, Senhor. Queremos orar, Pai, porque dependemos do Senhor para que a nossa fé seja aumentada. Nos ajuda, Pai, naquilo que a própria Escritura nos diz, a fé vindo pelo ouvir. Que a Tua palavra lida e anunciada hoje seja o aumentar da nossa fé mediante a ação do Senhor. Cremos em Ti, queremos depender do Senhor, servir ao Senhor humildemente, para que o Senhor haja como quiser, se aprouver o Senhor por meio de milagres, em todos os caminhos, que nós reconheçamos o Senhor como Deus encarnado, como o Verbo vivo, como o Deus Todo-Poderoso. Assim nós oramos e nós pedimos, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Quero convidar o conjunto a se colocar à frente. E convidar você, meu irmão, a se colocar de pé.